Hoje, então, eu queria falar sobre uma aula que eu coloquei o título dela como Errando o Endereço e no final dela a gente vai entender o porquê que eu deixei esse título aí. Tá certo? Então, bora lá. Olha lá, você já errou o nome de alguma pessoa? Claro, né? Of course. Claro que você já errou o nome de alguém, claro que você já se confundiu em certo momento da sua jornada de vida e falou o nome errado ou trocou o nome da pessoa. Eu tenho isso também, às vezes eu troco nomes, porque eu olhei para a cara da pessoa e falei, nossa, não é cara de, né, de Jéssica, e daí eu vou ver a Letícia, e aí eu tô chamando a pessoa do nome errado há tempos, e daí ela me corrige e fala, nossa, perdão. Né? Tá aí. Olha só essa situação aqui, ó. Aí a pessoa vem na casa do cliente, aí esquece o nome. Aí ele vai chamar a dona da casa, a cliente. Dona Letícia! Ué, cara. Como é que ela não sabe o nome, tem que fazer isso, vai. Dona Letícia! Tá aí, galera, não é só com você, muita gente já passou por isso, tá certo? Agora, pior do que errar o nome é quando tu erra o endereço, né? Porque o endereço é um negócio muito importante. Você vai parar no lugar errado, como é que fica daí? Olha essa situação que aconteceu aqui também. Agora, deixa eu contar para vocês uma história engraçada. É engraçada, já acabou, não aconteceu nada, tá? Os passageiros de um voo do Reino Unido, essa é a história, viu? Vamos ver o avião aí, ó. Eles embarcaram em Londres com destino a Düsseldorf, na Alemanha, né? Mas sabe onde é que eles foram parar? Em Edimburgo, na Escócia. Se você vai olhar no mapa aí, você vai ver que o avião voou para o lado oposto. E os passageiros só descobriram, imagina só, Mona Lisa, desembarcando no avião, opa, cheguei na Alemanha, ué, tá esquisito isso aqui, não tem ninguém falando alemão. Era Edimburgo, eles não entenderam nada, absolutamente nada. A British Airways colocou a culpa na empresa alemã que fretou o avião. Disse que recebeu os documentos do voo com a rota errada e que os pilotos e controladores aéreos apenas cumpriram o que estava determinado nos papéis. Está certo, a British fez o papel dela. Quem mandou dizerem para eles que era para ir para a Escócia? Depois dessa confusão, Mona Lisa, a British reabasteceu o avião e finalmente levou os passageiros ao destino que eles desejavam, Düsseldorf, na Alemanha. Eles chegaram quase 3 horas depois do previsto. Nossa. Agora, Mona Lisa, voltando ao nosso assunto aqui anterior. Olha só, hein, que situação. Imaginou? Você tá indo para a Alemanha e vai parar em outro país, cara? Nossa, você entra no avião convicto que vai parar num lugar, você chega em outro. Pois é, tá aí um grande erro também. E isso está relacionado com a nossa aula, você vai entender no final dela por que eu estou colocando isso. Porque às vezes a gente pensa que a gente está indo para um lugar e a gente está indo para outro, entendeu? Com a intenção de ir para aquele primeiro lugar, mas você acaba chegando em outro totalmente diferente, totalmente fora da tua expectativa, fora do que você desejava de fato. Pois é, por isso que às vezes a gente deseja uma coisa, né? E a gente acaba com outra. Aí um exemplo, né? Esse exemplo aí do voo, eu achei muito legal. Não foi legal, com certeza, para quem estava dentro do avião, né? Afinal de contas, seres humanos têm muitos compromissos. Imagine, você tem uma reunião lá na Alemanha, você vai parar em outro país. Pois é, turistaram, né? Mas, poxa, tudo tem um preço. Agora, olha só que interessante. Só puxar um quadrinho aqui. Em todo lugar, galera, em todo lugar, existe alguém que manda. Exatamente. Aí na sua casa, né? Aí, perto aí do seu sofá, onde você deve estar, tem a sua mãe. E provavelmente a sua mãe manda na casa, né? Ou, às vezes, é o seu pai. Mas em todo lugar tem alguém que manda. E não é diferente no passado. No passado, há não muito tempo atrás, os reis, eles governavam, né? Os reis, eles tinham ali o seu poder, todo mundo ouvia o que o rei dizia, e o rei, ele mandava, desmandava, ele dizia, e ele colocava na lei, tirava da lei, ou seja, ele era a autoridade máxima, tá certo? Ele é que colocava as ordens no negócio, era ele também que, às vezes, até fazia exceções para a lei que ele mesmo fez. Pois é, em alguns lugares os reis faziam isso. Os reis, eles eram, então, o poder máximo, o governo máximo do negócio. Agora, muitos destes reis, vou deixar, deixa eu ver aqui, muitos destes reis afirmavam
ser deuses. Pois é, há um bom tempo atrás, você vai se lembrar aí da época do Egito, né? Você vai se lembrar lá daquelas esfinges lá, né? Esfinge de Gizé, esfinge, enfim. Vai lembrar dessas coisas aí de história, tá certo? E em todas elas você vai ver que os reis, os caras lá, os governantes, os faraós e tudo mais, eles gostavam de fazer uma estatuazinha deles, né? Eles gostavam ali de ter uma escultura mostrando a cara dele, né? Para ele se sentir mesmo muito poderoso, né? Para as pessoas venerarem aquela imagem e falarem, ó, esse cara é o cara, hein? Rapaz, mas olha, tem a face dele em todos os lugares aqui do Império. Pois é, eles gostavam de fazer isso porque eles imaginavam na cacholinha deles de que eles possuíam a imagem de Deus, de que eles eram tão grandiosos, tinham tanto poder, mas tanto poder que, meu, ele é que determinava todas as coisas, entendeu? O cara se sentia um Deus mesmo, pra valer, assim. Tanto é que você vai lembrar da história que tem na Bíblia, de Nabucodonosor, né? Que ele era o tal, que ele se achava muito, se achava tanto, chegou ao ponto de Deus falar para ele, filho, baixa a bola aí, baixa a bola, porque na realidade você é só um ser humaninho. E aí ele teve aquela doença, né? Que existe até hoje, que a pessoa fica meio louca, assim, das ideias, e ela acha que ela é um animal. E aí ele ficou bem doidão, e aí ele passou 7 anos, né, nessa loucura dele, e até ele cair em si, e ele entender que ele era apenas um ser humano, né, e que ele era um nada perto de Deus. Então, isso é uma realidade, nosso mundo já passou por isso, de grandes líderes aí se acharem deuses, né? E não é muito diferente, você pode perceber que até hoje, quando você olha para a política, você olha para os líderes mundiais, os caras se acham mesmo os tais, né? Eles se acham ali grandiosos na função que eles exercem e tudo mais, e no poder que eles têm, né? Por isso que muitos deles é que definem ali o bem e o mal, né? Nessa época, principalmente, antigamente, os reis eles gostavam de definir o que devia ser feito, o que não deveria, né? Então a voz do rei era tipo a voz de Deus, entendeu? Por isso que na história você vai ver um negócio chamado cesaropapismo, se o Caio investiga também, me lembro, porque na época eu fazia cursinho, estudei muito essas paradas, e cesaropapismo é nada mais nada menos que a palavra César junto com Papa. Então fica tipo assim, cesaropapismo, aquele cara que ele tem uma autoridade como um líder, né, ali politicamente falando, de César, mas ele também tem uma autoridade ali meio que divina, assim, né? Ou seja, ele se acha um deus. Então cesaropapismo era isso, eram os caras ali da antiguidade que eles tinham o poderio tanto político como religioso, né? E olha só, já falei, né, que eles faziam imagens de si mesmos, estátuas e tal, e gostavam de colocar, estampar o rosto deles em tudo quanto é esquina, né? Igual se fosse hoje em dia ali, a gente tem bastante hoje aqueles outdoors, né? Outdoor em tudo quanto é lugar, aí tem aqueles mais eletrônicos, que fica passando ali as propagandinhas que eles não gostam. Aqueles eu acho da hora. Quando eu vejo, eu falo, ó, muito massa, porque aqueles pelo menos te entretêm, né? E daí vai passando ali uns videozinhos, as propagandas, eu acho mais legal. Mas é como se eles fizessem isso com a tecnologia que eles tinham na época, tá certo? Em todos os lugares. O cara gostava mesmo de ser visto, de ser lembrado, das pessoas olharem para ele como se olhassem para Deus, né? Inclusive no hebraico. Você sabe que a Bíblia foi escrita, né, no hebraico, né? Ali tanto no Antigo Testamento, principalmente, tá certo, galera? Já o Novo é diferente. O Novo é no grego, mas o Antigo inteiro praticamente, tirando Daniel, certo? Que já tem partes em aramaico também, é tudo ali no hebraico. E a palavra tselem, que é a palavra do hebraico que é traduzida como ídolo ou imagem, era essa palavra muito utilizada ali quando o texto bíblico falava dessas imagens que esses líderes ali do tempo antigo, eles faziam de si mesmos. E é por isso que hoje em dia a gente tem esse negócio de falar de idolatria, por causa dessa palavrinha do hebraico, Selem, que traduz aí como ídolo ou uma imagem que você está cultuando, que você, enfim, está colocando na sua vida acima de Deus, né? Agora, o interessante é perceber o seguinte, ó. O povo de Deus, né, foi orientado de que eles não deveriam idolatrar,
Inclusive, se você se lembra aí de quando Moisés ele foi parar, né, lá em cima do monte, né, e aí o povo de Deus ficou tudo assustado, assim, porque o monte ele fumegava, ele tremia como se fosse terremoto, assim, porque a presença de Deus estava ali e tal, e Moisés estava lá em cima, e aí Deus passou para Moisés o quê? As tábuas, né, os 10 mandamentos, muito bem conhecido por você, por qualquer pessoa, né, que hoje em dia está no nosso meio, ou que tem uma Bíblia, ou até mesmo se você entrar, né, em vários estabelecimentos aí, claro que com a Covid, né, tá difícil, né, mas quando a vida voltar ao normal, você vai ver que tem muita loja que tem a Bíblia ali aberta nos 10 mandamentos, né, os 10 mandamentos aí de conhecimento generalizado, e os 10 mandamentos, se você se recordar do primeiro e do segundo, você vai se lembrar o porquê que Deus ele instituiu para o povo dele não fazer imagem, não ficar nessa vibe aí desses líderes, entendeu? De querer se achar um Deus, ou então colocar um formato, um molde, para olhar para aquele molde e falar, nossa, esse aqui é o Deus para mim, então eu vou orar na frente desse Deus, eu vou pedir, eu vou, sabe, falar os meus pensamentos na frente dessa imagem, porque é isso aqui que vai me ajudar. Deus falou o contrário disso. Deus disse, pelo contrário, que a gente deveria adorar somente a Ele e não fazer imagem, né? Não fazer imagem de forma alguma parecida com as coisas que a gente tem nessa terra. E aí você se questiona o porquê disso. E por que o povo de Deus... Qual o problema, né? De você estar ali na frente de uma estatuazinha, né? Ou, sei lá, alguma outra coisa, né? E você falar com aquilo, porque para você representa uma, né? Uma divindade. É porque Deus, galera, eu gostei disso aqui que eu vi esses dias. Deus vive fora da caixa. Tudo bem, tem várias, você pode chegar a várias analogias com isso aqui. Só que é interessante perceber que isso encaixa também do porquê que Deus pediu para a gente não fazer imagens, né, para representar Ele. Porque, galera, imagina você colocar um Deus que é infinito, é imenso, é mega gigante. Não dá nem para mensurar dentro de um formato, dentro de um molde, dentro de, né, de uma caixinha, como se fosse, né? Você está querendo resumir a imagem de Deus dentro ali daquele formato. E isso para Deus não é certo, porque a gente nunca conseguiria mostrar ele totalmente por meio daquela imagem, até por isso que a gente ainda não conheceu a Deus. Se você observar bem a Bíblia, nenhum homem viu a Deus até então, a não ser na imagem de Jesus. Tirando a imagem de Jesus, né, que Deus veio como homem, ninguém viu a Deus. E é por isso que Deus falou assim para Moisés, quando Moisés pede, deixa eu te ver, né? Ele fala assim, Moisés, calma, nenhum homem pode ver a Deus por enquanto, porque se vocês vissem a Deus, o homem morreria. Porque a gente é Professor, pecaminoso, né? Oi. então, por que algumas igrejas ainda usam, tipo, esses, por exemplo, elementos que representam a imagem de Deus, esse tipo de coisa? Então, na realidade, o ser humano ele tem esse desejo, entendeu? A gente tem um grande desejo de conseguir representar a Deus. Eu vejo assim que muitas vezes não é nem por maldade nossa, a gente queria ter algo para representar, sabe? Assim como às vezes a gente coloca alguns amuletos na nossa vida, que a gente olha para aquilo e lembra de uma pessoa, pois é, eu acho que essas imagens também é nesse sentido, as pessoas olham e lembram de Deus, né? E lembram do que Deus pode fazer por elas. Só que quando a gente troca e começa a olhar mais para a imagem do que para Deus, por exemplo, eu vou orar. E, você pode orar em qualquer lugar, certo? Deus, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas daí você, não, eu vou orar sempre ali, ó, na frente daquele objeto. Mas espera aí, eu posso resumir, então, Deus àquele objeto? Não, essa que é a questão. Eu não consigo resumir Deus naquilo, porque Deus é muito mais abrangente. Deus é incrível, ele está em todos os lugares. Então, eu posso orar na minha cama, eu posso orar quando eu estou no banheiro, eu posso orar em todos os lugares, de férias, dentro do carro, dirigindo, até com o olho aberto, porque tem situações que você não consegue ter, né, fechar o olho e tal. Eu gosto de orar correndo, por exemplo. Eu saio para correr e eu vou orando, porque daí minha mente, sabe, distrai do meu exercício físico e aí eu vou falando e falando com Deus. Mas a gente vai ter
daqui os próximos slides mais coisas, então acho que vai ficar mais claro sobre por que que Deus pediu para a gente não fazer imagem. Exemplo, ó, esse próximo slide aqui. Deus, ele nos criou a sua imagem. Então, quando a gente linka, tipo, que Deus falou, ó, não faça imagens, com a questão da Bíblia que mostra que Deus nos criou a imagem dele, a gente entende de que nós já somos a imagem de Deus. Deus, ele nos criou já na sua imagem. Só que aí tem um outro problema, né? Porque eu falo assim, professor, então, quando eu olhar para um outro ser humano, eu estou vendo a Deus? Espera aí. O problema nosso foi que a gente pecou, né? Deus, ele nos deu o livre-arbítrio e o poder de governar com esse livre-arbítrio, de fazer decisões, de fazer escolhas e tudo mais. Porém, esse mesmo livre-arbítrio, ele nos levou, né, a uma péssima decisão, que foi o pecado. Ok? Portanto, a imagem de Deus, que a gente deveria mostrar plenamente, né? Imagina o ser humano sem pecado. Meu, perfeito, cara. Harmonia em tudo, tá ligado? Imagina você com harmonia consigo mesmo, né? Porque o pecado já acabou com isso, assim, com a nossa harmonia consigo mesmo. Então, imagina você sem estresse, você sem dor, você, sabe, sempre pleno. Imagina a tua mente plena, que é um negócio que não existe para nós. Né? A gente sempre está ou estressado, ou ansioso, ou depressivo, ou você está pensando demais no passado, ou você está pensando demais no futuro. A gente nunca está no ideal, sabe? Mas imagina se você estivesse no ideal consigo mesmo, com o próximo. Imagina ali o casamento de Adão e Eva antes do pecado. Meu, imagina um casamento sem DR. Um casamento perfeito. Tipo, tudo bem, ninguém briga com ninguém, tudo certinho, tudo na paz. Só que aí a gente teve a questão do pecado. E o pecado corrompeu a nossa imagem. Corrompe também a imagem de Deus em nós. Só que, ó, Jesus, ele veio. E quando Jesus veio, ele nos mostrou como nós deveríamos viver sendo a imagem dele, como representando a imagem dele. Então, veja só, se Deus passou a responsa para Adão e Eva, deles governarem esse mundo, esse planeta, e ali, a princípio, a gente já vacilou, né? Porque Adão e Eva caíram, decidiram pelo mal, e agora, então, a gente tem o problema do mal ao nosso meio. E agora a gente governa esse mundo também de uma maneira meio equivocada, você não acha? A gente tem, por exemplo, muita disputa, a gente tem muita injustiça, a gente, né, ocasiona sofrimento não só para o outro ser humano no nosso redor, mas também para a natureza que está ao nosso redor. A Bíblia diz que a natureza geme como se fosse dores de parto, imagina? É como se todo sofrimento que a gente vê também sendo ocasionado na natureza aconteceu por nossa causa, quando a gente pecou. Então, de certo modo, o governo que era para a gente ter nesse mundo foi meio que deturpado, porque agora a gente tem o pecado no nosso meio. E aí, se você olhar para o ser humano que está do teu lado, né, teu amigo, enfim, para uma pessoa que você admira, às vezes você também pode se decepcionar com essa pessoa. Às vezes não, com certeza. Por isso que daí vem Jesus. Quando Jesus vem, ele mostra para nós como seria o ser humano ideal. Até porque Jesus, segundo a Bíblia, ele veio para mostrar que Adão não precisava ter pecado. Né? Porque Adão era perfeito. Adão veio sem a natureza pecaminosa. E Jesus também. Ele veio sem uma natureza pecaminosa. Só que ele veio e foi tentado em todas as coisas. Como Adão também foi tentado, Jesus foi tentado. Só que Jesus foi tentado muito mais assim, sabe, do que Adão e Eva. E Jesus, ele viveu uma vida correta para provar que Adão não precisava ter feito a decisão que fez do pecado. Porque ele poderia ter usado o livre-arbítrio dele para escolher o lado do bem, o lado certo. Então, Jesus, ele é o modelo de existência humana para nós. Tipo, a vida que ele levou, o modo como ele agia, o modo como ele falava, o modo como ele pensava, o modo como ele tratava as pessoas, o modo como ele se relacionava com Deus, é para nós um modelo, a imagem do que deveria ser cada ser humano nessa terra. Então, tipo assim, ó, se a gente seguisse mesmo os passos dele, de Cristo, então
o mundo veria Deus em nós. E é por isso que a gente tem tanto texto na Bíblia falando assim, ó, o cristão é a luz do mundo. Sabe? Tipo, o cristão é o sal da terra, é o que dá o tempero para essa terra, é o que diferencia, é o que pode gerar bênção nessa terra. Porque, de fato, se a gente, cristão, né? Cristão é o quê? Um pequeno Cristo. Né? A gente se diz cristão, vocês somos seguidores de Cristo. Então, queremos ter Jesus como modelo. Ok, se nós conseguíssemos a cada dia mais seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo dele, então o mundo cada vez mais ia ver em nós a imagem de Deus. Deixa eu tirar aqui para o pessoal ler certinho ali. Então, por exemplo, a gente funcionaria muito melhor como a imagem de Deus. Então, você poderia olhar então para uma pessoa que ela vive mais o ideal do que Cristo viveu, né? Que na vida dela ela segue bem assim, os passos do que Cristo fez, e você ia sentir Deus perto dessa pessoa. Você já viu pessoas assim, muito religiosas, muito diferenciadas, né? Não é a palavra religiosa. Vou usar a palavra diferenciadas. Pessoas diferenciadas no relacionamento delas com Deus. Quando aquela pessoa chega perto de ti, você sente uma presença ali? Meu, eu tenho algumas pessoas na minha vida que quando eu tô perto delas, e são raras, hein? Né? São poucas, assim, que realmente tem tudo isso, sabe? E quando você chega perto dela, você se sente bem, cara. Você se sente numa paz. Sei lá, parece que Deus tá ali também, sabe? E por isso, porque quanto mais o ser humano ele vai se aproximando do ideal de Deus para a nossa vida, né? Tanto o modelo de Cristo como os 10 mandamentos, né? Você se espelhar nos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos vai te mostrar que você é pecador. E quando a gente entende que a gente é pecador, a gente entende que a gente tem que ter mudança na nossa vida. Então, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, né, da imagem dele e do que Deus pede para nós, os mandamentos, a gente vai começando a parecer muito com o que Deus quer que a gente se pareça, que é a imagem dele, que é o que ele nos fez no princípio, lá no Éden, entendeu? Então, por isso que esse dia eu estava dando estudo bíblico, galera, segunda-feira. Eu estou estudando a Bíblia com um cara que ele é bem, assim, bem inteligente, sabe? Ele é muito inteligente mesmo. E eu gostei muito de uma coisa que ele me falou. Ele falou que ele, na vida dele, ele já teve muitas experiências religiosas. Só que o que mudou os conceitos dele foi uma pessoa. Foi um senhor que ele conhece já há muitos anos e que aquele senhor tem uma dependência de Deus tão grande que aquele senhor fez ele parar para repensar todos os conceitos dele e tudo que ele sabia sobre Deus, o que ele pensava sobre Deus, né? Então, para você ver que isso é real até hoje, né? A gente pode ir retornando, né, cada vez mais com a aproximação de Deus, a imagem do que Deus quer que a gente seja. Por isso que eu coloquei assim, ó, porém, ao invés de cuidarmos dos outros como Jesus e mostrar a imagem de Deus. Olha só, né? A gente deve cuidar dos outros cada vez mais como Jesus cuidou. Jesus, ele servia, Jesus, ele tinha uma vida totalmente abnegada para o seu próximo. Temos nos concentrado muito em nós mesmos, e esse eu vejo que é um defeito nosso, que o pecado trouxe também. A gente se concentra tanto em nós, no nosso umbigo, no que a gente quer, no que a gente deseja, que a gente esquece, sabe, de seguir mesmo os passos de Cristo. Olha só que interessante isso aqui. Só puxar aqui. Aí. Sabe, a gente criou tanta coisa nessa vida. O ser humano, ele inventou muita coisa, né? A gente inventou muitas coisas que nos entretém, que, sabe, puxa a atenção do nosso dia para a gente ficar lá ligado naquilo, né? E todas essas nossas invenções, a gente gasta tempo com elas. Né? A gente gasta um tempo com isso, todo dia, às vezes, a gente gasta bastante tempo com tantas dessas coisas. E galera, é interessante que quanto mais a gente contempla as coisas que a gente gosta, nós nos parecemos com isso. Por isso que eu gosto dessa frase, que nós nos parecemos com aquilo que a gente contempla. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o reflexo nos olhos, né? Achei muito massa isso aqui, ó. Tem aqui como se fosse a cruz, né? E aqui como se a pessoa estivesse ali, sei lá, na frente de uma televisão, na frente de algo. E é fato, quanto mais você contempla algo, mais você vai se assemelhando àquilo que você está buscando, sabe? Aquilo que você está olhando demais.
E é por isso que tudo em que fixamos o nosso tempo se torna também nosso conceito de vida. Você já conheceu aquele tipo de pessoa que gasta muito tempo na frente, sei lá, de algum esporte, ou, enfim, que ela gasta todo o hobby dela e todas as energias dela em cima de um só assunto. E aquilo se torna o conceito de vida dela, sabe? Se você tirasse aquilo dela, ela ia deixar de sentir significado para a vida dela. Porque ela se fixa tanto, ela coloca tanto tempo dela naquilo, que, aquilo começa a se tornar, sabe, o que é a vida para ela. Só que eu acho massa isso aqui também, que diz, né, que você se torna aquilo que você adora. Porque, olha só, portanto, né, o que nós temos contemplado, também temos adorado. Né? Quanto mais a gente olha para algo, quanto mais a gente gasta tempo com algo, mais a gente vai se parecendo com esse algo. E eu acho muito forte algumas partes da Bíblia. Eu até estou fazendo um estudo mais profundo agora, esses últimos dias, sobre essa parte de idolatria. Tem partes da Bíblia que falam assim para nós, que às vezes a gente está contemplando tanta coisa inútil, tipo, sem tanto significado, sabe, para a nossa vida, que a gente se parece com aquilo. Nós também nos tornamos inúteis, como aquilo que temos contemplado. Nossa, eu achei muito forte isso que eu li esses dias na Bíblia. E isso me faz entender que isso é uma realidade, entendeu? A gente vai se tornando semelhante àquilo que a gente gasta tempo, né? E isso vai se tornando um pedaço da nossa vida. Só que olha só, eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui, porque o nosso tempo está acabando. Muitas vezes, galera, isso aqui eu gostaria que você prestasse atenção. Muitas vezes o nosso intuito não é um intuito ruim, tá ligado? Quando você tá lá gastando tempo com as coisas que você gosta, a gente contempla aquilo, geralmente, para encontrar felicidade naquele momento, entendeu? Tipo, você tá lá no seu celular, assim, ó, pá, e tal, e gastando um tempão com aquilo, ou gastando tempo com outras coisas, não é? E você tá fazendo aquilo porque você se sente feliz naquele momento. Só que, assim, o endereço que a gente busca de fato na nossa vida é a felicidade plena. As coisas que a gente contempla, as coisas que a gente gasta muito tempo, elas vão dar uma felicidade para nós, só que é naquele momento. Pronto, você parou de fazer aquilo, pronto, volta a tua vida ao normal, entendeu? Como se você saísse daquela, né, daquela esfera, saísse daquele ambiente e voltasse para a tua vida real. Opa, tá tudo normal agora. E só que, ó, mas o tempo que a gente tem gastado as coisas, a gente gasta bastante tempo, né? Ele também, olha só, ele tira o tempo que a gente poderia ter com Deus. Então, ó, que o tempo para contemplar o que realmente importa, que seria o que realmente importa na nossa vida, seria as coisas que realmente vão te fazer feliz por um tempo muito maior. Sabe, se você ter os seus entretenimentos, você vai ficar felizão naquela hora. Mas vou te dar um exemplo. Se você lê, sei lá, uns 5 versos da Bíblia naquele dia, se não tiver muito tempo, né? Ou se você lê um capítulo da Bíblia naquele dia, sei lá, parece que mudou o teu dia. Isso aqui eu não tô falando só porque eu sou professor de religião. Não, eu tô falando porque eu experiencio na minha vida, tá ligado? Tem dia que eu acordo mal, tem dia que eu acordo assim, nossa, tem tanta coisa pra fazer. E aí você vai fazendo as coisas e você vai deixando. Não, mas eu ainda vou ler a minha Bíblia ainda essa tarde. Ah, ainda vou ler minha Bíblia hoje. E tal. E aí você esquece. E aí passou um dia. E aí no dia seguinte você fala, não, hoje eu vou ler. Aí você lê, entendeu? Mas no dia que você esqueceu, você percebe que você não foi tão feliz quanto no dia que você leu. Porque às vezes a gente vai gastando tempo com outras coisas e o tempo que a gente tinha para gastar com Deus, ele se esgota. Se esgota nas nossas próprias invenções humanas, nas coisas que a gente curte fazer, nas coisas que a gente, né, fica ali, né, naquela hora ali que está fazendo e tal, mas depois passa. Só que, ó, como a gente tem um endereço que é a felicidade em si, para nós, a felicidade, ela sempre estará perto de Deus, porque Deus é a própria felicidade. Já parou para pensar nisso? Se Deus te fez, e Ele te fez feliz, Ele te fez sentindo sentimentos, emoções, alegria e tal, Ele é o máximo da felicidade. Então, quando a gente gasta tempo com outras felicidades assim menores,
só que são certas idolatrias modernas nossas, porque a gente tem contemplado tantas outras coisas que a gente esquece de contemplar Deus, a gente está chegando no endereço errado, galera. A gente quer ser feliz, mas a gente não está sendo totalmente. A gente está errando o endereço. E eu queria terminar essa aula com esse texto da Bíblia, para você pensar um pouco. Porque esse texto, ele resume a nossa aula inteira. E ele resume muitas vezes o nosso dia a dia. Olá, há caminhos que para o homem parece ser caminhos bons, tá ligado? Parece um caminho assim, uou, muito massa, muito fera esse caminho, muito bom. Parece ser caminhos retos, caminhos ótimos. Mas o final dele é um caminho que conduz à morte. Esse é um texto muito pesado, que eu acho, da Bíblia, porque ele pega a gente em várias circunstâncias da vida, né? E eu acho que ele pega muito a gente nesse momento que a gente está falando agora, tratando nesse bimestre de idolatrias modernas. Porque a gente tem as nossas, né? A gente tem o tempo que a gente gasta mais e tal, e a gente desconcentra daí das coisas de Deus. Entretenimento, né? N coisas que você pode fazer aí. Você pode ter de diversão e tal. Mas às vezes a gente acha que a gente está arrasando. Nossa, tá muito massa, tá muito bom isso aqui. Só que ele pode estar parecendo algo bom agora. Só que, meu, se a gente está esgotando todo o tempo que a gente podia ter aprendendo sobre Deus, o tempo que a gente podia ter em comunhão com Deus, o tempo que a gente podia ter crescendo na nossa fé, como é que vai ser quando Jesus voltar? Que a Bíblia mostra, ele está voltando. Como é que vai ser? Como é que eu vou estar? Sabe? Como é que eu vou estar diante desse dia? Será que eu vou estar pronto? Será que não? Como é que vai ser? Então, pense nesse texto aí, eu acho um texto muito fera e que pode ser uma bênção na nossa vida muitas vezes, em muitos dias, em muitos momentos, em muitas decisões. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou aqui encerrar o compartilhamento. Eu queria aqui terminar com uma oração por vocês, por mim, porque estamos no mesmo barco, todo mundo precisa tanto quanto, né, de Deus, de que Deus ajude a gente nas nossas batalhas, porque todo mundo é pecador, certo? Não existe um mais ou menos, a gente é pecador por igual, a gente precisa de Deus por igual, e Deus está disponível por igual para todos também. Amém por isso. Basta o nosso livre-arbítrio de chegar perto dele e de colocar as prioridades, sabe? Os pingos nos is. E é isso. Tamo junto, galera. Vou aqui orar então, tá bom? Para a gente encerrar. Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais essa aula, muito obrigado por mais esse momento que a gente teve aqui de reflexão, um momento de pensarmos um pouco mais na nossa vida contigo, naquilo que realmente pode nos trazer uma felicidade melhor, Pai, e infinita, que é o Senhor, é as coisas que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por favor, Pai, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, cada um aqui possui as suas, mas, Pai, cada um aqui também é precioso para o Senhor e o Senhor morreu por cada um. O Senhor pagou o preço por cada um de nós e o Senhor nos quer no céu. Então, por favor, que o Senhor esteja à frente da nossa vida, nos dando forças a cada dia, cada momento, a cada decisão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.